Então vamos lá, introdução ao livro de Hebreus. O que é a base de Hebreus? Vamos tentar hoje dar um conceito geral do que trata Hebreus e o foco que o autor aos Hebreus deu é a supremacia de Cristo. Nós já vamos ver aí como foi escrito isso daí, por quê, qual a motivação para se escrever. E é claro, eu costumo comparar aí a um voo panorâmico sobre São Paulo, né? Quem faz um voo panorâmico sobre São Paulo não conhece São Paulo, né? Não dá para conhecer, né? Então, é isso que a gente tem feito aqui na EBD, um panorama da Bíblia, para você ter noção do que tem em cada livro, o que trata, né? Nada aprofundado. Futuramente, a gente encerrando esse ciclo, provavelmente abordaremos outros assuntos, aí sim, em maior profundidade. Então, não espere que a gente vá fazer uma exegese capítulo a capítulo de Hebreus, tá bom? O que a gente tem ali na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus? O autor faz uso do que a gente diria uma linguagem refinada, o que é características de muitos dos autores, né, de vários livros, profetas. Como era uma época em que poucas pessoas tinham acesso à cultura, à educação, muitos nem eram alfabetizados, né? Então, normalmente esses escritores eram pessoas que tinham algum conhecimento e usavam esse conhecimento nas suas escritas. Ele tem um uso elaborado de argumentos. Então, nós vamos ver que o autor apresenta algumas ideias e argumenta sobre essas ideias. Ele justifica, ele explica o porquê que ele escreveu aquilo, qual é o objetivo. Então, ele tem um argumento elaborado, ele sabe do que ele está falando. E uma retórica convincente, né? O que é retórica? É a eloquência, a capacidade de falar, a capacidade de se comunicar com as pessoas. Uma característica principal, né, os estudiosos, os que fazem as interpretações, os comentaristas, eles identificam o livro aos Hebreus, mas como se fosse um sermão, né? Não tem a característica, né, de exclusivamente uma carta escrita. É como se fosse alguém se apresentando para um público e dando um sermão. Nos outros domingos a gente vai perceber essa característica. A hora que a gente abordar os versículos, nós vamos ver essa característica. Mas também não deixa de ser uma carta pastoral, né? Porque, como vocês já viram, as cartas eram escritas, enviadas, e aí elas eram repassadas, às vezes era exclusiva para uma igreja, às vezes era para uma região, e aí eram lidas, as pessoas sentavam ali e ficavam horas ouvindo a leitura daquele texto, daquela carta, né? Então, temos essas características aí. Há uma comparação, ele começa aí no texto que a gente leu, né, mostrando a superioridade de Cristo. E por que o autor se vê vamos dizer, na obrigação de fazer isso? Porque ele está escrevendo para um público que era conhecedor da lei, que era conhecedor da tradição. E esse povo judeu, o que eles tinham como base? Eles tinham como base anjos, Moisés, Melquisedeque. Essa era o que estava na cabeça deles, né, que era toda a história, todo o Velho Testamento. Então, ele vai fazer a comparação, ele vai dizer que Jesus, quando vem,
está acima de todos estes, que ele é a única revelação de Deus. Então ele destaca isso, já começa nesse texto que leu, por isso que eu pedi para ler, dando esse destaque, né, à figura do Filho, à figura de Jesus. Então Israel, qual era a forma que Israel encontrava para se conectar com Deus? Até então era a lei, né? Moisés era o exemplo, Moisés era o topo, Moisés era a liderança. Então, Josué 1,8 lembra, né, que não é para esquecer das palavras do livro, meditar nele de dia e de noite, porque era uma referência. Né? A maneira que o judeu conhecia para se conectar a Deus era obedecer à lei, né? Obedecer o que era ensinado nos 10 mandamentos. Só que a lei, né, a lei não conseguia aproximar integralmente o homem de Deus, porque havia o pecado, né? Havia um abismo ali, eu coloquei a figurinha do abismo, a separação. Israel caía em idolatria, se tornava mal, vinha a punição, pedia perdão, o profeta ia lá, avisava, restaurava e ficamos nesse ciclo. A gente viu isso daí na história inteirinha aí, que a gente viu de Israel, dos profetas, dos reis, esse círculo, né? Cai, destrói, juízo, vem nação, acaba com tudo, escraviza, volta. Por quê? Porque não havia ainda o sacrifício perfeito, ainda não havia alguém que pudesse limpar totalmente dos pecados. E a lei era incapaz de alcançar esse objetivo, né? Eles tinham como ritual sacrifícios, também já falamos sobre isso, né? Para remover a barreira entre eles e Deus, era necessário o sacrifício, né? O derramamento de sangue. Passagem de Êxodo, que trata disso, lá como oferta pelo pecado, e isso tinha que ser feito repetidamente. Né? Pecado, sacrifício, era algo que ia ocorrendo constantemente. Qual eram as falhas aí desse sistema? Né? Qual que eram as falhas? Tinha que ter sacrifício contínuo. Né? Sempre havia o pecado, não havia perfeição. Tinha que se fazer sacrifício, tinha todo o ritual para isso. Né? Uma luta inútil contra o pecado, que o sacrifício não apagava, não limpava, não era definitivo. Né? Cada pecado tinha que ir lá fazer o sacrifício. Aí eu fiquei imaginando, quando estava montando, já pensou se fosse assim hoje? Já não ia ter mais vaca, não ia ter ovelha, não ia ter nada, né? Porque cada pecado tinha que fazer um sacrifício, né? Não estou dizendo aqui que ninguém é pecador, não, tá? Não é exatamente. Não eliminava o obstáculo que o pecado impôs entre o ser humano e Deus, né? O que a gente tinha era lei, sacrifício, sacerdotes, os rituais todos para purificação. E isso era imperfeito. O autor do livro aos Hebreus, e eu já vou explicar porque eu estou falando o autor do livro aos Hebreus, e aí talvez haja controvérsias, mas tudo bem. Ele queria deixar claro para aquelas pessoas que ele estava escrevendo, olha, acabou isso aí. Não é mais isso aí, agora é Jesus, ele é o superior, ele já resolveu tudo. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais o templo, acabou tudo isso. É claro que tudo isso deu um tremendo baque na religião. Né? Tinha todo um rito, pessoas que tinham cargos, tinham ocupações, e a hora que fala não precisa de ninguém,
Como é que eu fico? Né? E agora? Mas espera aí, quem vai lá, quem tem autoridade para falar com Deus sou eu, mas agora não precisa mais de mim, e eu vou fazer o quê? Né? Então é claro que isso gerou todo um conflito, gerou um conflito com Jesus, né? Porque ele sempre questionava aquela liderança da época, e aí o resultado disso tudo vocês sabem qual é, né? Está escrito. O que os homens necessitavam? Um sacerdote perfeito, sem pecado, sem mácula. Alguém que pudesse atuar como sendo o sacrifício perfeito. O sacerdote não podia fazer isso. Ele mesmo tinha que se purificar. Né? Ele mesmo tinha que se purificar. Alguém capaz de apresentar uma oferta de uma vez por todas, para não precisar mais ter o sacrifício. Então, de novo, o autor aos Hebreus vai destacar, durante os 13 capítulos, a importância disso. E a gente vai ver aí que, por que ele traz isso? Porque aquelas pessoas para quem a carta foi escrita, ou esse sermão, eles estavam querendo voltar às antigas tradições. Eles estavam querendo recuperar o que era antes. Então, o autor, aos Hebreus, vai tratar exatamente isso. Olha, cuidado, isso já foi, são coisas do passado. Agora há uma mudança. Bom, então está lá, né? A epístola aos Hebreus vai enfocar no que foi que Cristo realizou. O que Hebreus revela? A carta nos dá a entender que há um risco de perseguição. A igreja primitiva, ela foi muito perseguida. Devido a esse risco de perseguição, é que eles estão tentados a voltar às velhas práticas, a abandonar os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus. Claro, né? Essa perseguição naquele tempo era algo terrível. Hoje, qualquer coisinha a gente chama de perseguição. Né? Uma perseguição para valer é o que essas pessoas da igreja primitiva sofreram, né? Que era algo que ninguém queria passar. Então, eles, com medo desta perseguição, estavam voltando às práticas antigas que eram melhor aceitas. Os cristãos estavam em posição de extrema vulnerabilidade, eles não tinham direito nenhum. Uma vez que a pessoa se declarava cristão, que pregasse, que espalhasse o evangelho, era perseguida. A perseguição era uma perseguição do Estado e a perseguição religiosa, das antigas lideranças, dos não convertidos ao cristianismo, que também faziam essa perseguição. Lembra que os principais lá, os líderes, eles não podiam, a lei romana não permitia que eles aplicassem a pena capital em Jesus. Né? Então, eles vão lá para o César e falam que ele está incitando tumulto. Opa, então agora é comigo. Porque os principais sacerdotes, a liderança da época, não podia condenar Jesus à morte. Então, a liderança religiosa, vamos dizer assim, fazendo uma fofoca para a liderança política, acabou colaborando aí para o desfecho que a gente viu. E a violência era um elemento recorrente, né? Esse povo para qual a carta foi escrita, constantemente medo de perseguição, medo que alguém fosse invadir sua casa, levar filhos presos, levar a família. Então, era um medo constante. Né? Não dá nem para imaginar, eu ia falar assim, imagine você nessa situação, mas creio que esse pânico, creio mesmo na nossa cidade tão violenta como é,
Creio que esse pânico, acho que ninguém aqui viveu. Né? Que você não saber o que vai ser no dia seguinte, o que vai comer. Imagina. Né? Então, esse é o contexto deste povo, esse é o contexto dessas pessoas, que a gente nem consegue imaginar. Né? Entender essa realidade histórica é importantíssimo, porque a gente tem aí a tendência de idealizar a fé cristã, né? Percebendo como um símbolo de status, de segurança, de influência. Então, eu digo assim, nós, pelo menos aqui no contexto do nosso país, nós estamos tranquilos. Né? No que se refere, existem perseguições, que eu nem chamaria tanto assim, regionais, às vezes em algumas cidades, já aconteceu de missionário implantar igreja numa comunidade muito católica e ter uma série de problemas. Né? Já vi vários relatos. A igreja lá que eu participava, ela sustentava quase 40 missionários. E uma vez por ano, a gente tinha 15 dias onde esses missionários vinham de todos os lugares e contavam as suas experiências. Então, muitos deles contavam experiências que tinham passado, pessoas que atiraram pedra, matou o cachorro, sei lá. Né? Ia no mercado e alguém falava, não, aqui a gente não vende para crente. Mas uma perseguição no nível que esse povo sofreu, não. Nós não temos isso. Aliás, hoje, até uma coisa, a liberdade religiosa, qualquer um pode praticar, e você não pode falar nada contra o outro que pratica. Né? É até considerado aí um crime. Mas é importante que a gente entenda isso. Né? A gente fala a igreja primitiva, a igreja primitiva era sofrimento, a igreja primitiva era perseguição, igreja primitiva era traição, pessoas das antigas religiões querendo trazer costumes para dentro do cristianismo. É isso. E a gente, às vezes, fantasia olhando para Davi, né, para Salomão, né? Mas por trás de Davi e Salomão tinha um monte de gente que era servo, né? Que não tinha comida à vontade, mas aí desses não se fala. Então, daí a importância da gente focar na realidade que vivia essas pessoas. A gente, às vezes, tem uma crença equivocada que, porque a gente pertence a um determinado grupo, a gente tem privilégios. Né? A gente tem direitos a alguns privilégios. Isso é um equívoco. Né? Então, a gente deve analisar isso com calma. João 16:33, né, fala isso. Eu lhes disse para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Né? Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É a mensagem de esperança aí dada por Jesus. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fantasia um pouco, né, sobre o que é ser um crente, o que é ser um cristão. Eu tenho um problema enorme comigo, que eu acredito assim, quando a gente não está sendo perseguido, não nesse nível, tá? Mas eu digo, pessoas insinuando, falando, quando isso não está acontecendo, é porque a gente tá fazendo alguma coisa errada, que a nossa presença no mundo não está influindo em nada. Né? Porque esse povo, eles perturbavam, né? No bom sentido, pregando o evangelho, eles perturbavam liderança religiosa, os idólatras faziam estátuas, houve um tumulto, você vê a carta de Paulo para os Efésios, e agora, o que vai ser da nossa deusa? Esse pessoal vem aqui falar, e agora? Nós não vamos mais ganhar dinheiro vendendo estatuazinha da deusa. Então, eles incomodavam pregando o evangelho. Então, essa pregação do evangelho incomodava,
gente da área política, gente da área religiosa, e aí causava essas perseguições, mas perseguições que eram ferozes. E a gente fica sossegado, porque no Brasil ainda existe liberdade religiosa. Não existe uma proibição, né, do Estado brasileiro que diga, olha, não, quem fizer culto não pode, vocês não podem mais se reunir na IBASP. Não existe isso. Né? Nós temos essa liberdade. O pastor Carlos, né, vulgo Brown, agora não é mais Brown, é pastor Carlos, falava aqui daquela senhora que veio aqui e falou, nossa, a gente aqui pode ir lá onde eu estou, eu nem lembro mais da onde ela era. Né? Ela falava que lá tinha que falar de Cristo escondido. Né? E ela saía aqui pelas ruas, pelas avenidas, aí, falando de Cristo e está tudo bem, a polícia não prendia, não acontecia nada. Né? Então, a gente às vezes se ilude, e aí a gente acaba chamando qualquer coisinha de perseguição. Ai, estou sendo perseguido. Né? Então, vá ver a história da igreja primitiva, aí você realmente vai saber o que é ser perseguido, por causa do evangelho. Né? E uma coisa importante, a gente tem esse direito garantido na Constituição. Eu quis destacar isso daí, porque é importante, porque às vezes as pessoas desconhecem a própria Constituição. Independente de quem nos governe, se essa pessoa obedecer à Constituição, o nosso direito está garantido. Está lá, ó. Coloquei até os artigos, porque houve uma época aí que apareceram algumas pessoas, vão fechar a igreja, não sei o quê. Pessoas que diziam isso nunca leram a Constituição e discutem política, assim como alguém que não conhece a Bíblia discute religião. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu estou falando isso para fazer um contraste com Hebreus. Lá eles não tinham nada disso, não tinha Constituição, não tinha nada. Não tinha nada que garantisse os seus direitos. Qualquer um podia chegar lá e, olha, agora a sua casa é minha. Pronto, acabou, ia, expulsa todo mundo e pegava. Né? Era essa a realidade dos hebreus, dos leitores da carta aos hebreus. E eles, com tanto medo disso, estavam voltando às velhas práticas, estavam retornando às velhas práticas. Então é importante que a gente saiba disso daí, porque isso é um direito garantido na Constituição. Qualquer um que esteja na liderança do nosso país tem que obedecer. Se não obedecer à Constituição, aí nós entramos numa ditadura, como era uma ditadura na época dos hebreus, ditadura dos reis, ditadura dos monárquicos, e aí não tinha nada para obedecer, não tinha nada para seguir. Então, essa liberdade que a gente tem faz a gente esquecer, né? Então, daí a importância, eu quero focar muito nisso no livro aos Hebreus, porque nós temos essa liberdade hoje e às vezes não utilizamos. Não fazemos a pregação do evangelho. A gente se esconde atrás das paredes das igrejas e chamamos, às vezes, isso de servir a Deus. E a vida de servir a Deus não se restringe ao domingo, ao culto. A vida de servir a Deus é uma vida diária, constante, todo dia, toda hora. E eu também gosto de dizer que a gente nem precisaria dizer para uma pessoa, eu sou crente. O ideal, o legal, o bacana era que outra pessoa, você por acaso é crente? Isso seria o ideal, porque aí eu sei que a minha vida está influenciando em alguém, está causando em alguém um questionamento. Por que você é assim? Por que você faz isso? Por que você não sonega imposto? Por que você não rouba o troquinho no mercado? Por que você não abre o pacote e come o docinho no mercado e não paga no caixa? Você é um cara esquisito. Não. O que você é? E sim, eu sou um crente. Então,
essa liberdade, esse povo, para quem a carta foi escrita, eles deveriam ter medo de falar, eu sou cristão. Porque, com certeza, eles seriam punidos, eles seriam perseguidos. Bom, aí é o que eu já falei, né? A comunidade vivia sem proteção legal, não tinha nada, não tinha Constituição, não tinha lei, não tinha nada, não tinha... Né, enfrentava risco de morte, risco de perder tudo o que tinha acumulado durante anos e de uma hora para outra ficar sem nada. Então é fácil confundir conforto com fidelidade. Nós somos fiéis ou estamos confortados? Nós não estamos sofrendo nada porque nós somos fiéis a Deus ou porque estamos numa situação confortável? Fica aí a pergunta para cada um responder. Né? Será que eu estou me sentindo confortável? Está tudo bem? Está tudo certo? Deus está me abençoando. Né? Nessa nova era que a gente está, é assim, né? Quando tudo vai bem, é bênção de Deus. Quando tudo vai mal, é o diabo, é o tentador. E eu estou no meio dos dois esperando o que vai acontecer. Né? Então, se deu ruim, foi o diabo. Será? É uma pergunta também que eu faço. Será que é isso? Será que tudo é Deus? Será que tudo é o diabo? E eu? Eu estou numa zona de conforto só. Então, é algo para a gente pensar, porque esse pessoal não tinha conforto. E aí a minha pergunta para você também, para você pensar, não precisa responder. Né? E se a gente continuaria firme se a maré virasse, se a coisa complicasse, e aí? Se ainda seria crente, ainda afirmaria? É fácil responder essa pergunta aqui e agora. É fácil, né? O Spurgeon disse lá, né? Não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Concordo, né, com a frase dele. Né? Será que estão cuspindo a gente ou estão gostando? Será que nós somos caramelo ou sal? Pergunta aí que fica, né? Vai anotando aí essas perguntas aí para depois você estudar e responder para você mesmo. Né? Então, é algo que a gente tem que ver, comparar com o que passava aí o pessoal no livro aos Hebreus. Hebreus, então, nos chama a confiar no sacrifício eterno de Jesus. Depositar nossa confiança, segurança em Jesus. Não no mundo, não na sociedade, não em psicologia, em filosofia, em ideologia. Aquele povo que recebeu essa carta estava tendendo a voltar às práticas antigas. Com certeza eles iam cair no mesmo erro de Israel, porque tinham ouvido as nações e aí caíram na idolatria, até sacrificar os filhos a demônios. Então era o medo desse autor. Então o foco a nossa segurança é Jesus. Nós temos uma série de promessas na Bíblia. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa quando vê o Apocalipse, que definem qual é o nosso futuro. O que está nos reservado no futuro. Então, o autor da carta aos Hebreus destaca exatamente isso. Confiança só e unicamente em Jesus. E a maneira da gente ter essa confiança está aqui, está revelada na Bíblia, nessa palavra. Mas se a gente estudar, teve uma aula aí que, eu não sei quem foi que disse, ficou na minha mente isso porque isso me marcou. A Bíblia não ensina tudo, a Bíblia não tem tudo. Eu discordo completamente. Ela ensina, só que a gente não quer. A gente tira o que a gente gosta e o que a gente não gosta a gente esquece. Né? A gente grifa aqueles... esse versículo é legal, vou falar por irmão.
né? A gente sublinha, esse a gente guarda, decora. Mas o que vem, às vezes, depois daquele versículo? Né? A gente tem aquele texto lá, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E depois, o que está escrito? Que tem que fazer obras para mostrar que eu fui salvo pela graça. Só que o próximo versículo está em Efésios 2, 8 e 9. E o 10 ninguém lê, depois você confere aí. Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Mas é mais gostoso, mais bonitinho, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Que legal, levantei a mão, aceitei a Cristo, beleza, vou para o céu. Está tudo certo. E o resto, né? E o que diz Tiago? E o que diz Tito? E o que diz Paulo? Quando após a conversão tem que haver transformação, tem que haver sim obras. Elas não salvam, mas mostram quem foi convertido e quem não foi. Então, são os destaques aí da mensagem dos hebreus. Então, ela é atual porque hoje a gente vive num pluralismo religioso. Aí eu defini lá, né, a crença em duas ou mais cosmovisões religiosas, como sendo igualmente válida. Né? Esses dias eu estava conversando lá com os colegas que fazem esporte lá, e ele começou a falar algumas coisas. Tem um que é também um cristão, e ele falou, pois é, né, a gente pode conviver com isso. Eu falei, opa, peraí, pode nada, está errado. Pronto, arrumei a confusão na discussão. Né? O outro, que também é um crente, um cristão, concordou, e era uma posição de uma religião, não vou citar, hoje a gente tem que tomar cuidado com o que fala, que vai para a internet, né? Mas estava errada, não era bíblica. E aí eu questionei, aí eu contrapus, eu falei, não concordo com você. Mas não. Tá, então vamos lá para a Bíblia, vamos ver o que a palavra fala. Então, a gente tem isso hoje, pode-se aceitar tudo, né? O pluralismo religioso. A gente pega costumes de outro e traz, lá funcionou, tá bonito, tá legal. Por que não usar aqui? Vamos usar. Né? E o que a Bíblia ensina? O tempo mudou, irmão, agora é moderno, né? A Bíblia está ultrapassada, precisa escrever de novo, linguagem de hoje, né? mais light. Né? Tem gente que defende isso. Mudar de uma outra forma o que está escrito aqui. Né? Então, o livro de Hebreus vai se mostrar importante nisso. E o secularismo, né? Que também é conhecido como humanismo, a pregação humanista, não tem verdade absoluta. Não tem, depende de você, a sua opinião. Aliás, nós estamos vivendo uma época que, na minha opinião, né, eu acho isso tão engraçado, mas na minha opinião, né, tem coisa, gente, que é fato, não dá para contestar fato. Tem gente aí contestando fato. A lei da gravidade é da sua opinião ou é um fato? Pula daqui. Na minha opinião, eu vou pular, não vai acontecer. Por que você não pula? Não pula não. A lei da gravidade é um fato, não tem na minha opinião. Hoje a gente pega um texto da Bíblia, lê, mas na minha opinião não é bem isso aí. Um absurdo. Né? Esses youtubers aí são cheios de dar opiniões. Né? E às vezes a gente segue. O pastor Paulo falou isso, eu tinha falado antes dele e vou repetir. No que se refere à Bíblia, com toda a delicadeza e respeito que eu tenho por você, no que se refere à Bíblia, a sua opinião não me interessa. O que me interessa é o que está escrito aqui. Se o que está escrito aqui bate com o que você está falando, beleza, ótimo, isso é fato. Está escrito, é fato. E a gente, hoje em dia, tem que tomar cuidado. Esse secularismo ensina, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, o Hartmut tem a dele, cada um tem a sua opinião, vamos respeitar todo mundo, pluralismo religioso.
né? Está tudo bem, está tudo certo. Vamos manter a paz com todo mundo, né? Por que não falaram para os hebreus, para esses leitores aqui, pessoal, vamos manter a paz com todo mundo, eles não vão perseguir a gente. Eles aceitaram? Não aceitaram, né? Por isso foram perseguidos. Quando foi escrito o livro de Hebreus? Sei lá, não sei. Os teólogos também divergem. Essa é uma coisa que tem bastante na minha opinião, né? Quando tem um tempo aproximado, né? Provavelmente antes da destruição do templo, que ocorreu lá em 70 depois de Cristo, né? Mas cravar assim, porque o autor não fala. Outra coisa que eu costumo falar, né? Se a Bíblia não fala, não fala, acabou. Não dá para brigar porque o que não está escrito na Bíblia. Né? Não está escrito, mas foi escrito lá naquela época. Tá, mas não está escrito. Né? Não tem como datar precisamente. Para quem foi escrita essa carta aí? Também identidade absoluta não dá. Tem um pessoal que diz que foi escrito para os judeus que estavam em Roma, porque menciona lá alguma coisa a esse respeito. Dá para provar? Dá para dizer que é um fato? Não dá. Mas existe gente que passa dias, meses, faz tese de mestrado, né? Faz parte, né? Mas, na verdade, o título só aparece na segunda metade do século II. Né? Carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Tinha até uma questão, não é, coloca ou não coloca, quem é o autor, não sabemos, então não faz parte da Bíblia. Tinha lá essas discussões, né? Mas deduz-se por tudo que está escrito na carta, aí sim a gente tem referências, que era um público composto por cristãos de origem judaica. Eram basicamente judeus. Não que não houvesse gentios, mas basicamente judeus, até pela estrutura, pelo conhecimento, a gente já vai ver aí, eles conheciam a tradição, Moisés, o sacrifício, o tabernáculo. Então, tudo isso aí sim nos levam a crer no conteúdo da carta. Né? Tinha um profundo conhecimento das instituições religiosas do judaísmo. Se você lê Hebreus inteirinho com atenção, você vai ver que é perceptível esse conhecimento. Então, como é que você vai escrever alguma coisa para alguém falando e a pessoa nunca teve contato com isso? Ela não vai entender nada, né? Então, devido a esses fatos aí, então eles eram familiarizados com a fé mosaica. Por quê? Porque eles são alertados quanto ao risco de retornar à fé mosaica, que eles estavam querendo retornar, esquecer o sacrifício de Cristo, né? Retornar ao que foi antigo. Então, a carta vai focar em judeus convertidos, mas que estavam com um grande problema, com medo da perseguição, estavam querendo voltar às antigas práticas. Tudo isso daí a gente consegue encontrar lendo a carta aos Hebreus. Ok? Bom, aí tem indícios, né, nos textos que eles eram crentes oriundos do contexto judaico, é o que eu falei aí, temos vários indícios, pouco maduros na fé. Isso me impressiona bastante, porque se a época é datada aí, vamos pôr aí entre 60 e 70, essa igreja já tinha pelo menos 60 anos, né? Vamos dar um desconto, 50. É uma igreja com 50 anos e pouco madura na fé. Muito esquisito isso, né? Alguma coisa, como diz no dito popular, alguma coisa não cheirava bem, né? Se era realmente essa idade. E eles estavam enfraquecidos diante da perseguição. Tudo isso aí, fatos, né, que a gente consegue tirar dessa leitura.
e eram bem conhecidos pelo autor. O autor sabia para quem estava escrevendo, conhecia quais eram as práticas, entendia. Ok? Bom, e aí o Hebreus 5:12, né, eu destaquei aí porque é algo que realmente me impactou, né? Hebreus 5:12, na minha versão aí, diz: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E aí, isso, uma igreja com 50 anos que não tinha maturidade espiritual. Que trágico, né? E aí, Paulo se dirige a uma outra igreja dessa mesma forma. De cabeça eu não lembro, se você lembrar aí, pode citar aí, mas eu já li. Paulo critica também uma outra igreja, falando: ó, vocês são carnais, não são espirituais, mas já era para vocês serem espirituais. Vocês já ouviram a palavra dos apóstolos, de Jesus. Então, é um contexto grave, pessoal, que a gente tem que parar e analisar. O que será que esse autor da carta aos Hebreus escreveria para Ibasco? Pergunta para você pensar. Responda depois você. O que ele escreveria? Vai fazer 100 anos, né? Esse pessoal ia fazer 50, ainda era bebê em Cristo. Eu fico imaginando assim, se alguém chegar... Eu estou com 24... Não, 64. 64 anos. Já pensou se alguém chega... Edson, você é um moleque, hein? Que infantil, 64 anos e você ainda faz essas coisas. Eu ia ficar tremendamente horrorizado e ofendido. E faria alguma coisa para mudar. Né? Imagine esse autor dizendo para esse pessoal: olha, eu tenho que ensinar princípios da palavra. Ele não fala nem... vou ensinar para vocês a doutrina dos apóstolos. Ele fala: vou ensinar os princípios da palavra. Vocês não amadureceram. Né? Então, isso me impactou bastante, esse versículo me impactou bastante, que é algo que nós temos que perguntar. Né? Nos 100 anos que nós vamos fazer, será que o autor da carta aos Hebreus, será que o apóstolo Paulo diria isso para a gente num sermão? Né? Talvez ele não dissesse, porque hoje é politicamente incorreto falar qualquer coisa, e já iam convocar uma assembleia e excluir o autor dos Hebreus e o apóstolo Paulo. Estou falando separado porque eu não acredito que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá bom? Eu e um mundo de gente. Mas a gente já chega lá, eu acho, não sei se vai dar tempo. É uma igreja que, olha só, eles experimentaram um momento de glória, porque eles tiveram grandes líderes. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então não foi falta de terem líderes que os alertassem. Ele está fazendo um aviso lá: olha, vocês tiveram um momento lá cheio do Espírito Santo, um povo, e como é que vocês caíram agora, de repente? Ah, não, ninguém ensinou. Teve gente que ensinou. O autor da carta aos Hebreus está lembrando disso daí. Tinha uma longa trajetória de vida cristã, por quê? Porque o autor da carta admoesta para que eles não olhem para trás. Hebreus 10:32, né? Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então eles começaram bem, né? Começaram defendendo o evangelho, a palavra, e aí foi esfriando, né? Os rigores do mundo vai entrando, o modernismo vai entrando, a sociedade vai mudando regras, e aí vai se aceitando. Né? E aí a gente tem as palavras lá registradas em Lucas: ninguém que lança a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma analogia, né? Você está lá passando o arado na terra, você não fica olhando para trás, porque vai dar uma preguiça, falta um monte para fazer ainda, né?
Hoje não, né? Hoje é trator automatizado, mas o exemplo é usado aí quando era assim, né? Boi, às vezes o sujeito não tinha boi, era um que puxava o arado e o outro conduzia, né? Então, um exemplo. Então, por isso aí que foi escrita para esse povo, para esse tipo de gente. A gente percebe que eles possuíam conhecimento, lendo a carta inteira, né? Vocês vão ver que eles tinham conhecimento. Eles conheciam o Velho Testamento, conheciam os sacrifícios, o templo, né? Como eram os sacerdotes. Tudo isso aí eles tinham conhecimento, o que eles deviam fazer. Então, eles tinham conhecimento. Repito, era uma igreja que a gente... Não é certo, estamos colocando aí mais ou menos 50 anos. Né? Então, já era para ser uma igreja forte. E agora a confusão, né? Quem escreveu a carta aos Hebreus? Este é justamente o problema mais insolúvel de todos, né? Temos um monte de comentaristas, teólogos, pastores. Na minha Bíblia, eu nem vou mais usar essa Bíblia, está escrito aqui, ó, Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus. Não vou usar mais, eu não acho que é o apóstolo Paulo escreveu. Como é que o autor me faz isso? Né? Está aqui, ó, Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus. Essa boa. Eu pensava que era, até eu estudar Hebreus. Então... mas tem alguns que têm umas teorias, né, mas nada indica isso. Como eu falei, aí são opiniões, né, não se identificam. Falam aí que é por causa do estilo literário, né, tem toda uma análise. Eu respeito essas análises aí que eles fazem. Né? Se a gente fosse levar em consideração só isso, talvez a gente até pudesse dizer, mas não é só, tem todo um contexto em volta disso aí. Né? E os mais eruditos, né? O Clemente de Alexandria pensava que Paulo podia ter escrito, talvez em hebraico, ele defendia isso. Né? E que o Lucas que teria traduzido, porque o estilo é diferente do de Paulo. É uma justificativa. Mas Orígenes, ele colocou lá, só Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Né? Tertuliano pensava que foi escrito por Barnabé, né? Devido à eloquência, ao conhecimento. Jerônimo dizia que a igreja latina não reconhecia a carta como de autoria de Paulo, porque ele usava a frase, o escritor de Hebreus seja quem for. Agostinho tinha a mesma opinião. Né? Não sabemos, não sei quem é. Né? Lutero declarava que jamais poderia ter sido escrito, né, pelo apóstolo Paulo. Calvino dizia, ele não podia se convencer que foi Paulo que escreveu a carta. Enfim, o importante é a mensagem, né, não o mensageiro. Podemos discutir isso, tudo bem, né? Até no meio acadêmico é legal fazer uma tese de mestrado. O pessoal que faz doutorado adora devagar nessas coisas, nada contra os doutores, tá? Defendiam, né? Fazem tese, mas para mim o importante é o que está escrito e é o que eu pretendo abordar aí, né? Durante esses períodos que a gente vai ter estudando essa carta ao Hebreus. Tá bom? Então, aí foi um resumo do que aborda. Como a gente não vai conseguir fazer uma exegese capítulo a capítulo de Hebreus, eu, como diz, puxei a sardinha para o meu lado e eu vou destacar algumas partes, alguns textos, alguns versículos, porque a gente não consegue ver tudo e também não é esse o objetivo. Né? Quando esse plano da IBD foi feito, era de dar uma panorâmica, não era aprofundar. Né? Eu falo isso, o pastor Paulo, a gente sempre vem dar aula, não vamos conseguir, é muito... Sim, mas era o objetivo, era essa visão geral. Né? Então, nos próximos domingos aí, a gente vai pegar
Eu gosto de pegar textos que mexem com as pessoas, né? Já perceberam, né? Não gosto de pegar textinho água com açúcar, eu gosto de confrontar as pessoas, não comigo, com a Bíblia. O meu confronto não é com pessoas, a gente tem que confrontar a opinião das pessoas com o que está escrito na palavra. Uma coisa, pessoas, que a gente tem que sempre lembrar, para nós, a Bíblia está acima de tudo, ok? A Bíblia é a nossa única regra. Às vezes a gente está usando subterfúgios, argumentos, porque isso, mas aquilo. Aqui está na palavra, a gente tem que fazer, a gente tem que cumprir. Né? Se nós dizemos que nós seguimos a Bíblia, nós seguimos a Bíblia. Às vezes a gente se atém mais a leis, a estatuto, a regimento, só que a Bíblia está acima disso aí tudo. A Bíblia é que rege tudo. Mas está escrito lá no estatuto tal. Mas está errado, a Bíblia fala diferente. Então o estatuto está errado, acabou, faça de novo. Ponto final. Quem manda é a Bíblia. Na dúvida, no questionamento, você levanta e cita o texto da Bíblia. É isso que a gente tem que fazer. Na dúvida, citar o que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque senão a gente não vai ser mais uma igreja, a gente vai ser uma ONG, um clube, um lugar de encontro de pessoas. Não vai ser mais cristãos que seguem este livro, esta Bíblia.